Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nessa semana nós teremos 3 vídeos de matemática. Nós iremos ver o exercício 6, 7 e 8. Agora eu irei explicar para vocês a atividade 6. Então vamos até ela? Aula 6. As figuras geométricas e as construções. O que vamos aprender? Nessa aula vamos identificar regularidades nas contagens de faces, vértices e aresta de prisma. Então, antes de começar a explicar para vocês aqui, nós vamos ver um pouco disso aqui, de faces, vértices e aresta de prisma. Tá? Vamos, então, até essa explicação que eu tenho para vocês. Então, nós temos aqui os sólidos geométricos. O que são os sólidos geométricos? São figuras tridimensionais, ou seja, que possuem altura, largura e comprimento. Se eu fosse fazer para vocês aqui, esse desenho aqui seria uma representação de um lado do sólido geométrico. Além disso, cada sólido possui sua figura plana, que apresenta característica própria. Então, isso aqui é uma figura plana. Alguns deles, porém, são peculiares e não possuem esses elementos, vértices, faces e aresta, que eu vou explicar mais à frente para vocês. Então, está aqui. Nós temos quais elementos que formam o sólido geométrico? Nós temos a face, a aresta e a vértice. A face são todos os lados da figura. Imagine que isso é um dado. Então, quantos lados tem um dado? São 6 lados, né? Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, põe esse aqui na frente, 6 que está aqui. Então, um dado tem 6 lados. Então, as faces são os lados da figura. A aresta. Arestas são as junções entre a linha que liga as duas faces, né? Que liga as faces. Então, aqui eu tenho todas essas linhas que contornam a figura, são chamadas de arestas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 aqui em cima. Se é uma figura que elas são iguais, ela tem 4 aqui em cima, tem 4 aqui embaixo. Então, 8. Aí eu tenho 9, 10, 11, 12. Então, na aresta do cubo, eu tenho 12 arestas. E eu venho para a vértice, que a vértice é a ligação entre 2 pontos das arestas. Quando as arestas se juntam, forma-se a vértice. Então, aqui, se eu fosse ver essa figura, aqui seria uma vértice, aqui seria outra, aqui seria outra. Então, está marcando esse pontinho vermelho. A junção dessas duas linhas, essa linha com essa linha, se dá a vértice. A junção dessa linha com essa linha, se dá a vértice aqui. Então, vértices são a junção dos pontos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tenho 8 vértices no cubo. Essa figura mostra mais fácil para vocês entenderem. Então, a face está de amarelo, a aresta está de vermelho, que são as linhas em vermelhos, e as vértices estão os pontinhos em roxo aqui. Então, vocês têm todos os pontos em roxo. Obviamente, não está mostrando o outro pontinho que seria lá embaixo aqui, ó, que seria uma linha que seria aqui, teria lá embaixo outro pontinho. Então, são esses pontinhos. Eu tenho 4 aqui e 4 embaixo, que dá 8. E aqui, a última, eu tenho a planificação desse cubo, que é a formação, o cubo é formado por 6 quadros, né? Por isso que eles têm 6 lados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, relembramos um pouquinho para vocês do que a gente vai ver no exercício 6. Vamos voltar até a apostila. Então, vamos ao exercício. Caio e Vinícius observaram a construção da Estação da Luz e comentaram que pode associar partes dela a figuras geométricas que estudaram. Quais figuras geométricas você pode identificar na fotografia mostrada acima? Então, vocês vão analisar essa fotografia. Aqui tem uma figura, aqui tem outra figura, aqui tem outra figura, e aqui tem uma forma também de uma figurinha, como fosse uma figura.
vocês vão escrever o nome delas. Quais são elas e vão colocar aqui. Então, tá ali converse com seus colegas, como vocês estão aí, vocês conversem com o pai, com a mãe, ou com o irmão mais velho, para ele lembrar com vocês, e vocês vão registrar quais os nomes da figura geométrica que você observa na imagem aqui em cima, aqui nessa linha. Aí o 2. Ana Júlia, Tiago, Vinícius e Caio têm uma tarefa escolar para apresentar na segunda-feira e reuniram-se para resolver as questões em grupo. Eles precisam solucionar algumas questões envolvendo as figuras geométricas sólidas. É por isso que eu lembrei com vocês lá. Veja se você é capaz de resolvê-las. Vocês se lembram que são faces, arestas e vértices de figuras sólidas? Veja a imagem. Vamos aqui também está explicando. Face, que é esse lado, esse outro lado que está meio branco e meio amarelo, esse ladinho aqui está todo amarelo. Então, ele tem 1, 2, 3 e 4 com o que está embaixo. Então, a face ele tem 4. Essa é uma pirâmide de base retangular. Aresta. Lembra que a aresta que eu falei que são as linhas? Então, vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. São as linhas que indicam. E vértices são a junção das arestas, né? Tem uma aqui, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 vértices. Então, aqui também é uma outra figura que está mostrando vértice, cantinho, aresta, que é a linha, e face, que é o lado que a gente vê. Aí vem os exercícios que está fazendo. Considere a ilustração de prisma, conte o número de face, aresta e vértice e complete o quadro. O quadro vem logo aqui abaixo. Então, vamos ver aqui. Esse é um prisma de base triangular, esse é um prisma de base quadrada e um prisma de base pentagonal. Pentagonal, que são 5, quadrado são 4, triangular são 3. Então, aqui vocês vão ter que completar números de lados do polígono da base, número de face, número de vértice e número de aresta. Face, vértice, aresta, eu mostrei para vocês ali. Número de lados do polígono da base é a base, isso que está aqui embaixo. Então, se eu fosse contar o lado desse prisma triangular, da base dele, eu contaria 1, 2, 3. Não sei muito reto ali, mas é 3. Então, aqui seria o número 3. Aí, número de faces. Faces, se ele tem 3 aqui, 3 retas, né? A base dele é 3, significa que ele tem 3 faces aqui. E mais uma aqui em cima e outra aqui embaixo. Então, 3 mais 1, mais 2 são 5. De vértices. Vértices, lembra que vértices são a junção das linhas que formam lá. Essa junção aqui, dessas linhas. Então, ele tem... Deixa eu subir um pouquinho para mostrar para vocês. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vértices são 6. E arestas, que são as linhas que compõem aqui, todas elas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu coloco o número 9 aqui. A mesma coisa vocês vão fazer com todos esses outros aqui. E completar esse daqui. Da base quadrada, da base pentagonal. Não tem base hexagonal aqui. A base do desenho da hexagonal não está aqui. Vocês vão imaginar, se pentagonal são 5 lados, hexagonal é um lado a mais, são 6 lados. Então, vocês, com base, vocês preenchendo isso aqui, vocês vão conseguir, matematicamente, conseguir preencher esse outro aqui. Aí, tá lá, observe os dados do quadro e responda a questão. Se compararmos a quantidade de lado da base do prisma e a quantidade da face desse prisma, o que vocês percebem?
Se eu comparar o que eu preenchi aqui com o que eu preenchi aqui, o que eu vou perceber? Quanto aumentou? Vocês vão colocar aqui nessa resposta, da A a B. E quando comparamos a quantidade de lado da base do prisma ao seu número de vértices, o que podemos identificar? Se eu comparar essa base com o número de vértices, o quanto aumentou? E a C, existe alguma relação entre a quantidade de lado da base do prisma e a quantidade de aresta desse prisma? Qual a relação? Então, vocês vão fazer a relação dessa base da base com a aresta e colocar lá. E vamos para o exercício 3, que está falando. Agora você identificou algumas regularidades entre os números de lados do polígono da base, o número de faces de aresta e de vértices de um prisma. Observe a figura abaixo e determine o número de faces, vértices e arestas desse prisma. Imagine um prisma cujas bases são decágonos, ou seja, polígono de 10 lados. Em seguida, determina o número de faces, vértices e arestas desse prisma. Então, aqui, esse prisma tem 10 lados. Vocês vão completar nome do polígono do prisma. Qual o nome do polígono? Está aqui, ó. O nome está aqui. Número de lados desse polígono, da base. Aqui, se são 10, vocês vão colocar 10. Já está falando que são 10 lados aqui, está falando 10. Número de faces. As faces são todas esses daqui. Se ele tem 10, ele vai ter 10, mais a de baixo, mais a de cima. Então, vocês vão colocar aqui. Número de vértices. São todas a junção das das retas. Então, aqui é um, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Cada um desses cantinhos aqui é um. E lembrando que se tem aqui em cima, eu junto todo, aqui embaixo também tem a mesma quantidade. Em cima tem a mesma quantidade, embaixo tem a mesma quantidade. E número de arestas são todas as linhas que tem. Todas essas linhas aqui e todas essas linhas aqui. Vocês vão colocar aqui. Certo? Feito isso, acabou a aula 6. Qualquer dúvida, pergunta para a professora. Nós também iremos fazer a correção com vocês disso aí. Então, preste atenção, faça com cuidado. Dúvida, pergunta para a gente. E depois de feito, não esqueça de enviar as fotos para nós, porque isso é importante, porque senão não sabemos se vocês estão fazendo. E isso irá contribuir depois na nota que vocês vão tirar, certo? Um beijo, até a próxima.